Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no lar de cada um de vocês. É um privilégio enorme estar aqui com vocês hoje neste encontro, para juntos nós separarmos um tempo de louvor, um tempo onde nós vamos ouvir a voz do Senhor. Separe um tempo na sua casa, com a sua família, reúna a sua família, participe junto deste encontro conosco. Eu quero convidar você, neste momento inicial, a ter um texto bíblico próximo a você e abrir a sua Bíblia no Salmo 124. Salmo 124, a palavra do Senhor, ela diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presas aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Se não fosse o Senhor, e como nós temos vivido isso esses dias, por isso nós vamos agradecer ao Senhor. Tire um tempo com a sua família em oração e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque diariamente, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nós podemos dizer, se não fosse o Senhor, Pai, se não fosse o Senhor a conduzir, guiar, sustentar as nossas vidas, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Receba neste momento o nosso louvor, mas não só, Deus, em algumas músicas, mas a nossa vida como louvor ao Senhor. E fale conosco neste encontro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor juntos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vem com a gente, cante conosco, possamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Que o Espírito dele venha habitar em nós. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença,
de amor que liberta o meu ser da vergonha de estar. Tua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.
Glória a Deus. Que juntos, como igreja, mesmo distantes, mas unidos pela doce presença do Santo Espírito do Senhor. Que essa presença esteja no lar de cada um de vocês. Quero ler rapidamente um salmo muito conhecido, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo tão conhecido, mas quando Davi ele está dizendo que o Senhor, afirmando, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, então eu não tenho falta de nada, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor nos conhece, está nos suprindo dia após dia. O Senhor tem sido fiel para conosco. Nós estamos falando nesse momento sobre dízimos e ofertas. Está aqui os dados das nossas contas bancárias, você pode contribuir com generosidade, com alegria de coração, na certeza que o Senhor tem te sustentado. E, meus irmãos, como a nossa igreja tem sido usada como instrumento do Senhor na vida de outras pessoas, acompanhando a nossa diaconia, auxiliando pessoas com alimentos, com cestas básicas, assistindo várias famílias, e nós também das congregações. Eu sou um pastor aqui da Segunda Igreja, plantando uma igreja lá no bairro Granja Marileusa, a Igreja Presbiteriana do Alto. E somos uma filha desta igreja. A Segunda Igreja é uma igreja mãe, uma mãezona para nós. E as colaborações, a parceria de vocês tem sustentado estes trabalhos. Muito obrigado pela fidelidade de vocês. Está aqui os dados da nossa conta. Faça com alegria, com generosidade de coração. No início era esta palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó Pai, que privilégio que nós temos, ó Pai, de termos o Senhor, ó Pai, como nosso único e suficiente Salvador. Ó Deus, nós agradecemos o Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, pelos recursos, ó Pai, que o Senhor tem trazido até nós, ó Deus. Ó Pai, pela Tua boa mão, ó Pai, que tem sustentado a nossa vida. Deus, nós te pedimos, ó Pai, continua conosco, ó Pai, se fazendo presente, ó Pai, nos nossos corações, ó Pai, e que essa chama continue a queimar, ó Deus, nos nossos corações. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia
Glória a Deus! Que bom nós separarmos este tempo para ouvirmos da voz do Senhor. Que o Senhor esteja edificando a sua casa, fortalecendo a sua família. Neste tempo aqui na igreja, nós estamos falando sobre saúde emocional em tempos de quarentena. E como é importante nós pararmos para pensar sobre a nossa saúde, o nosso coração, a nossa família, como isso tudo tem nos afetado, mudado a nossa rotina e como o Senhor está trabalhando nesse tempo, está cuidando das nossas vidas. Não é difícil você ouvir que algumas pessoas já estão cansadas de ouvir as mesmas notícias, cansadas da rotina em casa, se perguntando até quando isso tudo vai continuar, ou pessoas que foram extremamente afetadas por este tempo. O desânimo, o cansaço tem batido a porta dessas pessoas, como de muitas outras pessoas. Há algum tempo atrás, ainda no ano passado, a revista Veja, na sua coluna Veja Saúde, ela trouxe a seguinte manchete: epidemia do cansaço. O mundo está sem energia. E ela traz uma pergunta: será que nunca antes estivemos tão cansados? E com base numa pesquisa do Ibope que diz que 98% dos brasileiros se dizem cansados. E veja, desses, 61% afirmam estarem exaustos. Num nível de cansaço e exaustão emocional profundos. Na mesma matéria, Luiz Felipe Pondé, ele vai dizer o seguinte: nunca vivemos tanto, tivemos que ser tão eficientes e felizes, além de precisarmos acumular tanta coisa. O que ele está dizendo é que nunca nós tivemos tantas coisas em nossas mãos. Como nós estamos aqui, os recursos. Este momento que, graças a Deus, nós temos a oportunidade de estar aqui conversando através da tecnologia. Nunca tivemos tantos recursos à nossa volta, mas também nunca fomos tão obrigados a ser felizes em todo o tempo. Você não vê na internet as pessoas postando fotos de momentos difíceis, de momentos de crise. E isso nos pressiona a viver sempre uma vida perfeita. E quando nós olhamos para o sistema, nunca nós tivemos que também acumular tanto. Juntando tudo isso que nós estamos falando, essa epidemia do cansaço, esse mundo corrido, exigente, onde nós vivemos sob pressão, né? Talvez você que está nos assistindo agora, você já está identificando alguns momentos desse na sua vida, juntando tudo isso, que suga as nossas energias, o nosso ânimo e nos coloca neste quadro de exaustão. Tem um livro muito bacana, que se chama Sociedade do Cansaço, do filósofo coreano Byung-Chul Han. E ele vai falar sobre essa sociedade multitarefa, que é o que nós estamos vivendo muito, onde muitas pessoas têm que exercer muitas tarefas hoje. E a conclusão que ele vai dizer a respeito disso tudo é que isso não representa progresso civilizatório, trata-se de um retrocesso. Nós temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes você está me assistindo agora, você está assistindo essa mensagem, você está olhando algumas coisas no celular, às vezes tendo que cuidar de alguma coisa em casa. E ele vai dizer que os animais irracionais é que fazem isso. Eles precisam, enquanto eles estão se alimentando, eles precisam se concentrar em cuidar também da sua vida, senão tem um perigo à sua volta. Juntando todo esse cenário, a correria, as exigências, as cobranças de uma vida multitarefa, de uma sociedade multitarefa,
Quantas vezes nós nos encontramos cansados? Quando nós falamos sobre saúde emocional no tempo de quarentena, muitos estão vivendo o home office, vivendo essa rotina, esse dia a dia, esse desgaste. E quando nós olhamos para os noticiários, às vezes a falta de esperança, nós precisamos falar sobre como cuidar do nosso coração. Como que a palavra do Senhor vem de encontro às nossas vidas, revigorando as nossas energias. Por isso eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 7, a palavra do Senhor, ela diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando em nossos corações, em nossa mente, para que possamos compreender a beleza e a profundidade da sua palavra, que o teu Santo Espírito esteja revigorando as nossas vidas em meio a este cansaço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava viajando com os seus discípulos e passou por uma região chamada Samaria, próxima a uma cidade chamada Sicar. Jesus ficou por ali, próximo ao poço de Jacó, em uma determinada região, e os seus discípulos foram até a cidade para ir ao mercado, para comprar alimento. Neste momento, Jesus vai em direção a esta mulher, que veio tirar água do poço para que ela pudesse fazer os seus afazeres do dia a dia. Mas o texto nos deixa alguns pontos que nos deixam um pouco curiosos. Diz que era meio-dia, o sol estava a pino, no momento mais quente daquele dia. Por que aquela mulher estava ali justamente naquele horário? Não era costume das mulheres buscar água neste momento, onde o dia estava mais quente. As mulheres iam buscar água quando era cedinho, quando o sol estava mais fresco, onde elas iam buscar para que elas pudessem fazer os afazeres do restante do dia. Mas esta mulher escolhe este horário, um horário que não tem mais ninguém, para que ela pudesse ir lá. Mas Jesus está lá naquele momento, um encontro totalmente inusitado, que causa uma grande estranheza para aquela mulher. Quando Jesus se aproxima e pede um pouco de água, ela olha e fala: Ei, por que você está conversando comigo?
Se eu estivesse naquele momento, eu ia perguntar, por que você, sendo um homem judeu, está aqui nesta região, está sobre esse solo, nesse território, agora ainda mais neste horário? O que era algo muito estranho. Porque, deixa eu te contar, os judeus e os samaritanos não se davam bem, como diz o texto. Muitos anos antes, quando os babilônicos invadiram Jerusalém, levaram muitos judeus e ficou uma outra parte. Esses homens judeus se casaram com mulheres cananeias e com essas mulheres formaram como se fosse uma religião híbrida, misturando um pouco das religiões e mais, formaram ainda como se fosse um novo estado, o estado de Samaria. Por isso, a tensão entre judeus e samaritanos, quando nós olhamos para o contexto dos evangelhos, eles trocavam sempre algumas palavras duras e pesadas, como, por exemplo, quando os fariseus queriam ofender Jesus, chamavam de o samaritano também. Mas quando nós olhamos para este contexto, num contexto de estranheza, num contexto onde não existia diálogo e ainda mais, entre um homem judeu e uma mulher samaritana. O que Jesus estava preparando naquele momento era um encontro transformador com uma pessoa que foi marcada pela vida, pelas suas experiências. Não era por acaso que essa mulher estava ali tirando água sozinha ao meio-dia. Provavelmente essa mulher era uma mulher marginalizada, alguém excluída, vivendo ainda em um contexto onde as pessoas, os samaritanos, já eram tratados de forma diferente pelos judeus ou excluídos pelos judeus, mas dentro ainda do seu povo. Era uma mulher marginalizada, por conta da sua história. Talvez ela estava cansada de ir lá pela manhã e as pessoas comentarem sobre a vida dela ou se afastarem dela por conta da história, por conta da sua história de vida. Mas o que esse encontro inusitado nos traz é a história de um encontro transformador. Quando nós falamos sobre o cansaço da nossa vida, quando nós falamos do cuidado com o nosso coração, nós estamos falando na necessidade de um encontro transformador com Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o texto, a partir do versículo 10, depois que Jesus chega para ela e pede água e tem toda essa estranheza, Jesus vai dizer para aquela mulher, olha, se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Demonstrando como que aquela mulher, ela não sabia com quem ela estava conversando. E veja o versículo 11. Senhor, apenas um simples senhor judeu, um certo homem. Ela olha, você não tem como tirar a água deste poço. E ela, no versículo 12, ela é um pouco irônica com Jesus, e ela diz, por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Porque, olha, ele furou esse poço, ele tirou água para os seus filhos, ele tirou água para o seu gado, mas mesmo Jacó precisava dos utensílios para tirar a água deste poço. E o Senhor? Você está aqui perto do poço, pede água, mas o Senhor não tem com o que tirar. Demonstrando que essa mulher não sabe com quem ela está conversando, quem é que está diante dela. Mas Jesus a conhecia profundamente e sabia das necessidades do seu coração. Veja o versículo 14, como Jesus continua o diálogo com ela. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para
a vida eterna. Jesus está tratando aqui, utilizando algo físico fundamental para as nossas vidas, como a água. Não sei se você já experimentou um momento de sede e você não tinha água para beber, ou se isso foi prolongado por um longo tempo. Caso isso tenha acontecido, você provavelmente viveu um estado de agonia, porque nós não podemos ficar muitos dias sem beber água. Ou se não, depois de caminhar no sol, um dia cansativo, um dia quente, como nós temos às vezes aqui em nossa cidade, você chega em casa, abre a geladeira, tira aquele copo de água gelado. É algo maravilhoso. Jesus está utilizando algo que é fundamental para as nossas vidas, algo que nós não podemos viver sem, para conversar com aquela mulher sobre o que ela estava passando, a respeito daquele encontro transformador. Mas sabe o que Jesus estava falando? Jesus está falando sobre aquilo que nos traz a alegria. Jesus está falando sobre aquilo que nos traz realização. Jesus está falando para a mulher, olha, você vem aqui todos os dias, você busca água desse poço, dia após dia você tem que estar aqui porque você é insaciável. Claro, nós precisamos desta água, mas Jesus está falando não a respeito do corpo físico, mas Jesus está falando a respeito do coração desta mulher, que assim como ela tem que ir no poço dia após dia buscar água para a sua vida, para o seu corpo, assim era com o seu coração, com as suas experiências da sua vida, como que ela tinha que buscar dia após dia algo para suprir o seu coração e como ela já se encontrava cansada dentro de tudo que ela já viveu. E Jesus está dizendo para ela, olha, eu posso te dar algo que vai saciar a sua sede, e não só saciar a sua sede, mas você vai ser como uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que te satisfaz? O que traz alegria para o seu coração? Ou, o que de fato tem sugado as suas energias e te causado cansaço? Às vezes uma vida de busca por algo e o não encontrar. Buscar alegria, felicidade nos relacionamentos, amizades ou nos relacionamentos amorosos e não encontrar. O fazer, o trabalhar e não encontrar o reconhecimento ou não obter o resultado que você pretendia ter. Isso gera um desgaste para as nossas vidas. No final do ano passado, um jornal da USP, e falando também um pouco, usando um trecho da obra Sociedade do Cansaço, no jornal da USP ela vai dizer que o excesso de expectativas colabora para a sociedade do cansaço. O excesso de expectativas naquilo que nós podemos fazer, o excesso de expectativas naquilo que nós produzimos, nos resultados que vamos obter, o excesso de expectativas quando nós olhamos para o nosso potencial, para algo que nós queremos executar e fazer, e quando chega, nós não conseguimos obter o resultado disso. Nós temos uma geração frustrada. Ou então, quando consegue chegar ao objetivo, vai ver que aquilo não era suficiente para a sua vida. No livro do Timothy Keller, Encontros com Jesus, ele vai trazer uma parte que me chamou muita atenção de um grande romancista americano chamado David Foster Wallace. E em 2005, com um discurso de formatura em uma universidade, David ele vai dizer: todo mundo adora, todo mundo tem um anseio por algo,
Todo mundo está buscando alguma coisa para satisfazer a sua vida. A única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Se adorar dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem o bastante. E a verdade é verdade. Adore o próprio corpo, a beleza e a atração sexual e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes de seus entes queridos enfim o enterrarem. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o próprio medo. Adore seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olhe, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconsistentes, são configurações padrão. O que você está buscando para a sua vida? Ou o que você perdeu neste tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, onde tantas pessoas perderam tantas coisas? O que você perdeu e que talvez você dizia, eu não podia viver sem isso, mas eu perdi. Ou o que você estava buscando e você foi impossibilitado de alcançar neste tempo. O que você adora? O que está no centro do seu coração, dos seus anseios? É sobre isso que Jesus está conversando com essa mulher. David Foster Wallace, depois de 2 anos desse discurso, um homem não religioso, comete suicídio. Reconhecido pelo seu trabalho, pelas suas obras, usufruindo dos recursos que essas obras lhe proporcionaram, tanto financeiros como o reconhecimento das pessoas, mas não era suficiente para a sua vida. David Foster Wallace, nesse discurso, ele está trazendo um grito da alma. Um grito que está, muitas vezes, em muitos corações à nossa volta, ou em seu próprio coração. A busca por algo que possa lhe satisfazer. E em como, muitas vezes, nessa busca incessante por algo, nós nos encontramos cansados. Timothy Keller, ele continua em seu livro Encontros com Jesus, dizendo, a respeito desta mulher, o que Jesus está dizendo é, posso lhe oferecer satisfação absoluta e incomensurável no âmago do seu ser, independente do que acontece do lado de fora. Sabe qual é a questão da nossa busca, da nossa vida e dessa mulher? É que muitas vezes nós buscamos em coisas externas aquilo que nós precisávamos encontrar em nosso coração e nós não encontramos. Nós buscamos naquilo que está à nossa volta, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós produzimos em nossos relacionamentos. Mas o que Jesus está dizendo para essa mulher é que eu não vou te dar nada externo, mas eu vou trabalhar na profundidade do seu coração, da sua vida, tratar com o seu coração, com a sua alma,
E quando você reconhece essa necessidade, desse encontro transformador com Jesus, que somente Ele pode saciar a nossa sede, tratar com o íntimo da nossa vida, os nossos corações se tornam uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas sabe qual o problema? Tim Keller, ele continua. Alguma coisa nos impede de ouvir o que Jesus está falando. E acredito que seja o fato de a maioria de nós não ser capaz de reconhecer a sede da nossa alma. De reconhecer o que de fato nós precisamos. Tim Keller, ele tem uma frase marcante. E ele diz: podemos viver uma vida inteira sem admitir a profundidade da nossa sede espiritual. Podemos viver uma vida inteira nessa busca incessante por algo que virá nos satisfazer, algo que irá suprir a nossa vida, algo que irá revigorar os nossos corações, e não reconhecer que a falta não é de algo externo. O que está acontecendo, o que está nos causando essa exaustão, essa profunda exaustão emocional, muitas vezes não são coisas externas, mas são a falta de algo interno em nosso coração, de um relacionamento profundo com Cristo Jesus. Jesus continua o diálogo com essa mulher. A partir do versículo 15, Jesus passa a ser pedagógico com ela. Acompanhe comigo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la. Jesus olha para essa mulher e diz: vai lá e busca o teu marido. Ela olha para o Senhor com um olhar triste e diz: eu não tenho. Jesus fala: eu disse bem, porque na sua história de vida você já teve 5. Você já foi marcado pelas tantas buscas e não encontrou em nenhum desses relacionamentos. E agora o que você tem não é o seu marido. Jesus não está fazendo isso para humilhar esta mulher. Jesus está sendo pedagógico em dizer para ela: veja o quanto você buscou. A sua busca por algo do seu coração é como a sua busca da água por esse poço. Tem que ser todos os dias, é incessante. Mas o que Jesus está dizendo para ela agora: veja que eu posso dar para você. Essa mulher, então, olha para Jesus e de um Senhor, como ela começa dizendo para ele, no versículo 19, ele vai dizer... no versículo 19, a mulher vai dizer: vejo que tu és profeta. De um Senhor a um profeta. Alguém que poderia direcionar a vida dela. Alguém que poderia lhe dar algo. Alguém que poderia dar uma palavra de sabedoria, uma direção para tudo que ela estava fazendo. Mas o diálogo, ele continua, mas eu quero focar com você a partir do versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Essa mulher está dizendo para Jesus, eu sei que existe algo que eu não conheço ainda. Eu sei que talvez existe uma esperança. Mas agora ela estava tendo um encontro transformador com Jesus. De um Senhor, um profeta, mas agora aqui no versículo 26, o próprio Cristo. Jesus, ele trata com as nossas vidas quando ele mesmo se apresenta para nós. Quando ele mesmo se revela para nós. E ele revelou o seu amor, a sua misericórdia,
na sua morte, na cruz, em sua ressurreição, vivendo a vida que nós jamais poderíamos viver, da forma que nós jamais poderíamos viver, morrendo a morte que era minha, que era sua, que ele não merecia, como um inocente, pagando o preço dos nossos pecados, pagando o preço das nossas buscas externas, pagando o preço dos nossos objetos de adoração, daquilo que consome as nossas vidas, pagando o preço do nosso distanciamento dele. Mas ele ressuscitou, nos dando uma nova vida, uma nova esperança. Às vezes você se encontra cansado das suas buscas, não só cansado por conta deste momento que nós estamos vivendo, mas cansado das buscas da vida, de não encontrar algo, da falta de algo na sua vida, e você diz, olha, quando eu tiver isso, quando eu conseguir tal coisa, quando eu realizar tal sonho, isso tudo vai passar. Não vai. Nós não podemos encontrar em coisas externas aquilo que somente Cristo Jesus pode trabalhar em nossos corações. Você pode conhecer a Cristo Jesus olhando para a cruz. Eu oro para que o Senhor se apresente para cada um de vocês dia após dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja se revelando, atraindo cada um de vocês, revigorando a vida de cada um de vocês. Apresente seu coração diante do Senhor. Quero te convidar neste momento a você fazer uma avaliação da sua vida. Você que talvez se encontre cansado por algo, colaborando com este tempo, com o seu coração angustiado na busca por alguma coisa que você ainda não encontrou ou que você foi impedido de encontrar ou de usufruir neste momento, ou algo que você perdeu, e isso abalou a sua vida profundamente. Quero pedir para você olhar para Cristo Jesus, para aquele que pode tratar com o seu coração, e que Ele esteja transformando a sua vida em uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna, em uma fonte de alegria, que não depende daquilo que é externo, mas do que Ele faz em seu coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, sabemos, Pai, que muitas vezes nós buscamos naquilo que é externo para saciar os nossos corações, Pai. Na correria do dia a dia, em meio a essa geração multitarefa, onde nós temos que executar tantas coisas, as cobranças, as exigências à nossa volta, Pai, a correria do dia a dia e tantas outras coisas, Pai, nos esquecemos que aquilo que de fato nós precisamos vem somente do Senhor, que não podemos encontrar em nada externo aquilo que somente Cristo pode trabalhar, pode nos dar, Pai. Mas que em nome de Jesus, que olhar para a sua palavra, Pai, diante dessa mensagem, nós possamos reconhecer, olhar para as nossas buscas e reconhecer o que de fato nós precisamos é do Senhor, Deus. Que o Senhor esteja se apresentando para nós. Que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando, Pai, em cada coração, em cada lar, Deus, em cada família, Pai, para que, Deus, cada um possa reconhecer aquilo que de fato precisa, e nós precisamos do Senhor. Aquele que pode saciar a nossa sede, curar os nossos corações, tratar, ó Deus, com as nossas faltas, Deus, curar, Deus, a nossa história de vida, Pai. Nós buscamos é do Senhor, Pai. Muito obrigado, ó Deus, que no Senhor nós encontramos o consolo, o alívio, o descanso para os nossos corações, que não depende, ó Pai, de nada externo, mas somente daquilo que Teu Santo Espírito está fazendo em nossos corações, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja tocando em cada um dos corações, Pai, que está nos assistindo agora, fortalecendo, renovando as energias, ó Pai, renovando a esperança e a confiança no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do teu Santo Espírito esteja no lar de cada um de vocês. Meus irmãos, um forte abraço. Foi muito bom estar aqui com vocês, gravando aqui na igreja. Apesar de nós não termos ninguém, os bancos estão vazios, eu estou com muita saudade de cada um de vocês. Deixo um abraço da igreja do alto aqui. Espero que em breve nós possamos estar juntos. Que o Senhor te abençoe. Uma ótima semana.